Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que todas aqui acessarão o Kairos de Deus. O tempo da promessa é o seu tempo, não o Cronos, mas o Kairos. É tempo de acessar e entrar no Kairos. No nome de Jesus, eu declaro que todo impedimento, toda resistência espiritual, no nome de Jesus, comece a cair por terra. Toda falta de fé, toda falta de crença nas promessas, de crenças em Ti, no nome de Jesus, que seja derrubado agora todo altar de incredulidade nos corações, no nome poderoso de Jesus, para que nós possamos acessar esse novo tempo, essa nova estação que o céu libera sobre nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu declaro o Kairos de Deus ativado agora sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, nós acessamos agora o Kairos de Deus. Espírito Santo de Deus, continue a conduzir, Senhor, essa ministração, essa live, Senhor, de oração. Nós abrimos os nossos corações, nós queremos bem dizer o Teu Santo Espírito aqui, nós queremos também te dizer, Espírito do Deus vivo, fique à vontade, mais uma vez, fique à vontade, Espírito Santo, para fluir da forma que o Senhor desejar. Nós não queremos reter o Teu Santo Espírito, não queremos ser impedimento para aquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio. Portanto, que os nossos corações sejam limpos agora, que as nossas mentes sejam livres. Toda mente que está cativa, acorrentada, eu declaro correntes sendo quebradas agora, todo espírito de religiosidade que sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos abrir as nossas mentes. Espírito Santo, abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento, para que possamos adentrar na esfera do céu, para que possamos adentrar na frequência do céu, no nome de Jesus. Nos dê entendimento, conhecimento, revelação do alto, revelação de Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para governar sobre as nossas emoções, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Shalom, shalom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Kairos de Deus. Eu sinto que chegou o tempo do Kairos nas nossas vidas. E eu quero frisar aqui alguns pontos para que você entenda sobre o Kairos de Deus. Nas escrituras, o conceito de tempo, ele não é apenas cronológico, não é apenas o cronos, mas as escrituras elas vão revelar que Deus ele sempre vai trabalhar com tempos e estações. Se você for olhar para a sua vida, você vai ver que você passou por várias estações, tempos diferentes, e em cada estação nós podemos observar que Deus ele age de uma forma, não é mesmo? Você pode observar que cada estação foi diferente na sua vida. Até o mover de Deus, ele vai mudar em algumas estações, não será da mesma forma. E lá em Eclesiastes, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, lá em Eclesiastes vai falar sobre as estações. Lá em Eclesiastes 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. E aí no versículo 9, as escrituras vão até continuar falando sobre isso, né? Sobre, o título até fala, o homem não conhece o seu tempo determinado. E é incrível. Porque a Bíblia vai falar também que
o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus, porque às vezes nós determinamos um tempo para algo nas nossas vidas, e por que às vezes ele não acontece? Talvez porque provavelmente ele está fora do tempo de Deus. E nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos sobre o Cronos e o Kairos de Deus, nós ficamos menos ansiosos e nós não costumamos a reclamar quando algo não se concretiza na nossa vida. Com o tempo que achamos que deveria se concretizar, que deveria se concluir algo. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. O nosso coração, os nossos sentimentos, eles vão nos enganar. Mas quando andamos guiados pelo Espírito, nós conseguimos ter discernimento de que algumas coisas ainda não estão na hora exata de que deveriam acontecer. E aí nós conseguimos descansar e viver a nossa vida não pautadas em quanto tempo deveria acontecer, mas pautadas no que deveremos caminhar no tempo correto de Deus para que aquelas coisas se concretizem. Porque algumas coisas, quando elas são geradas na nossa vida fora do tempo, elas nos destroem. Porque Deus não trabalha na nossa ansiedade. E Satanás, ele é especialista em querer apressar as coisas, em querer trazer propostas, bandejas antes do tempo de Deus. Para quê? Para te fazer perder o tempo de Deus, para que você não viva realmente o Kairos de Deus. Então, Satanás, ele, às vezes, ele vai atuar no Cronos, no seu Cronos, ele vai tentar, de alguma forma, apressar as coisas. E muitas vezes nós nos confundimos achando que é o tempo de Deus, e às vezes era só uma cilada de Satanás para nos fazer perder no caminho e naquilo que o Senhor tem para nós. Então, por isso o Senhor quer nos levar a esse entendimento hoje do Kairos de Deus. Porque quando os tempos e as estações de Deus, elas deixam claros que há momentos específicos determinados por Deus para que Ele possa agir de forma decisiva na nossa história. E a palavra grega, né, que expressa, a palavra grega, kairos, ela expressa exatamente a dimensão espiritual do tempo. É o tempo espiritual, é um tempo fora desse nosso tempo aqui, do tempo que a gente vive, das nossas horas, dos nossos dias, dos tempos traçados pelos homens. E o kairos e o cronos, eles são dois conceitos bíblicos de tempo. O que é o Cronos? O Cronos é o tempo cronológico, que refere-se às horas, dias, minutos, sucessão de acontecimentos, aos anos. Isso é o tempo mensurável, é o tempo que eu e você podemos mensurar. É aquilo, vamos dizer assim, é como se fosse o tempo que nós tivéssemos um pouco de controle. Cronos é o tempo que esperamos, é o tempo que crescemos, é o tempo que somos preparados. É o tempo dos processos. Grave isso. O Cronos é o tempo dos processos, em que os processos acontecem. Os processos, eles estão na esfera do tempo Cronos. Agora o Kairos já é o tempo oportuno de Deus. Que lindo isso. Kairos é o tempo estratégico determinado por Deus. E o incrível disso é que o Kairos, ele não conta a quantidade, as horas do tempo, diferente do Cronos. Não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade espiritual do momento em que você está vivendo. Olha só o que diz em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o Kairos, Deus enviou o seu Filho. Porque o Kairos é onde Deus intervém. O Kairos é onde as promessas que já foram liberadas no Cronos vão se cumprir. O Kairos é o tempo de Deus onde portas se abrem ou se fecham também. Nós precisamos aprender isso, porque às vezes portas se fecham nas nossas vidas e nós achamos que não é Deus, que é Satanás. E no Kairos, Deus é que vai fechar portas. Porque às vezes ele precisa fechar portas na sua vida para que ele abra novas portas. Eu sempre falo sobre isso, justamente sobre estações, sobre o tempo de Deus. Não tem como acessar o novo de Deus estando ainda mantendo o velho, não tem como.
Para acessar o novo de Deus, nós vamos precisar abrir mão do velho, das coisas velhas. Então, no Kairos de Deus, no tempo oportuno de Deus, portas vão se abrir ou vão se fechar. Decisões eternas são exigidas. Eu falei ontem um pouco sobre as minhas renúncias naquela ministração sobre primícias. E falando que agora, sobre portas se abrirem ou se fecharem, o Senhor me fez me lembrar de quando eu tive que renunciar às minhas lojas, as minhas 2 lojas. Para quem não sabe, eu era empresária no ramo de semijoias, tinha uma loja já há mais de 5 anos. Tínhamos um negócio de semijoias e eu tinha começado há pouco tempo também no ramo de vestuário, uma loja online de roupas, e eu estava pretendendo montar uma loja física de roupas também. Eu sempre fui uma mulher. Eu sempre tive esse perfil empreendedor que gostava de empreender, de vendas. E aí, olha só o que aconteceu. Isso é muito incrível, gente. É muito incrível. Essa foi uma das minhas renúncias muito difícil também. O Senhor pediu a loja de semijoias. E aí eu entreguei a loja de semijoias. Eu falei, tá bom, Senhor, tá entregue. Não foi nem. Foi um pouco difícil, sabe? Foi um pouco difícil. E aí, quando o Senhor pediu a loja de semijoias, a minha intenção era continuar com a loja online das roupas. Porque eu pensei assim, eu vou continuar trabalhando, eu não preciso abrir uma loja, assim, porta de rua, né? Eu vou montar uma sala no escritório, que é mais barata. E até então o senhor não tinha me falado nada claramente sobre a loja de roupas, sobre renunciar à loja de roupas. E aí eu lembro que o senhor já tinha me falado que o meu tempo na casa em que eu estava morando tinha acabado, que eu precisava mudar. E eu lembro que eu encontrei um apartamento no Facebook e o Espírito Santo falou: é aqui que você vai morar. E aí eu fiquei super empolgada e tal. E falei, ótimo, esse apartamento vai ser perfeito, porque é bem próximo ao centro, era bem próximo à sala que a gente já tinha alugada no centro, para onde eu estava levando as roupas. Eu falei, vai ser perfeito, porque José Arthur era bebê, era mais novo, e eu poderia levar o José Arthur comigo a pé. O outro lugar que eu morava era muito longe do centro, então não conseguia. Eu gastava muito a gente estava sem carro, eu gastava muito com transporte de Uber. Às vezes eu voltava para casa a pé, ficava muito cansada. E aí ali eu falei, nossa, é perfeito, perfeito. E ali eu entendi o que? O senhor está me dando um apartamento próximo do escritório para mim ficar mais tranquila para eu trabalhar. Ou seja, o senhor abriu a porta desse apartamento para que eu fique mais próximo do escritório, né? Eu preciso continuar fazendo a venda das roupas porque elas me ajudam a me manter. E aí, gente, eu entrei em contato com a pessoa que estava alugando o apartamento. Ele falou assim: Miriam, eu vou reservar para você, tá ocupado ainda, mas vai desocupar dia 15. Aí, dia 15, você me manda uma mensagem, mas eu já vou deixar você aqui como a primeira pessoa. Aí eu falei: ótimo. Gente, acho que deu dia 14, eu mandei mensagem pro rapaz, ele não me respondeu. Ali, meu coração já começou a acelerar. Eu falei: nossa, meu Deus. Falei: o cara falou que ia alugar o AP para mim e não tá me respondendo. Aí, eu acho que ele não me respondeu, aí eu lembro que eu pedi uma pessoa para ligar para ele no dia seguinte. E aí ele foi e falou para a pessoa: o apartamento já foi alugado. Aí eu falei: como assim? Aí eu falei: Deus, o senhor falou que o apartamento, que era esse apartamento. E eu não encontrava outro. E o meu prazo também na casa que eu morava já estava excedido. Eu precisava mudar dali por causa de contrato, essas coisas. E aí, gente, eu fiquei muito arrasada, né? Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí, quando passaram-se alguns dias eu orando, orando, sem entender nada, eu falei: meu Deus, eu preciso mudar dessa casa. Eu preciso ficar mais perto, Senhor. Eu preciso ficar mais perto do escritório. Eu preciso vender as roupas. Eu não posso continuar nessa casa. E aquilo foi me deixando muito frustrada, muito frustrada. E aí, passaram-se alguns dias, eu não lembro quantos dias foram, se foi uma semana.
Eu sei que esse cara me mandou mensagem e ele falou assim: Miriam, o apartamento está disponível, você tem interesse? Aí eu falei: Uau, glória a Deus. Eu falei: Eu sabia que o Espírito Santo não tinha me enganado quando ele me disse que era esse apartamento. Aí eu falei: Tenho sim, tenho interesse, eu quero olhar. Fui lá, olhei, gente, o apartamento perfeito. Foi a última cobertura que eu morei, né? Lá foi onde eu tive muitas renúncias também. Foi onde nós vivemos, tivemos muitas experiências espirituais, de orações na madrugada. O Senhor fez grandes coisas naquele lugar, meu Deus. Foi lá onde o Senhor pediu meu cabelo 2 vezes seguidas. E aí, beleza. Fui lá olhar o apartamento, tudo certo. Aí fomos para fechar o contrato. Para assinar o contrato, eu precisava de fiadores, né? Aí conseguimos 2 pessoas. Gente, a gente começou a travar na documentação. Começou a travar na documentação. Na documentação, na questão de assinar dos fiadores assinarem, começaram a dar problema com a assinatura. Eu vi que começou ali uma trava, algo espiritual, e eu já comecei a falar: Satanás tá querendo travar a minha mudança. Eu comecei a orar, orar, orar. Eu falei: não pode ser. Não pode ser. Deus falou que é esse apartamento, eu não vou recuar, não vou desistir. E até ali eu achando que era o diabo. Aí conseguimos resolver uma assinatura. Aí tá. A gente estava numa situação financeira muito, muito difícil, muito difícil. E a gente precisava mudar. Aí a gente, gente, meu Deus. Aí o combinado foi que a gente ia entrar, acho que pagando 1 mês de aluguel, tudo bem. E a gente precisava do dinheiro para fazer a mudança. Eu não lembro se ficou mais de R$ 3.000 na época, eu não lembro, né? Porque só o aluguel acho que era em torno de R$ 1.500, alguma coisa. E a mudança também era praticamente isso, uns R$ 1.000. E aí, a gente não tinha o dinheiro, olha só, a gente não tinha o dinheiro. Eu orei, gente, eu falei: Deus, eu não tô. Gente, eu cheguei num ponto de eu ficar tão estressada com isso, tão fadigada. Talvez você já tenha passado por uma situação assim emocionalmente, que eu me lembro que eu cheguei um dia, porque foi tanta coisa acontecendo uma atrás da outra nesse período. Foi justamente nessa semana também que eu acho que eu tive que depor na delegacia como testemunha da acusação que teve, né, no meu casamento passado. E aí eu tava muito cansada emocionalmente. Eu não tava aguentando mais. Eu lembro que eu deitei no escritório, acho que foi no dia que eu saí da delegacia, eu tava preocupada com essa questão da mudança. Eu deitei no chão do escritório e eu falei: Deus, eu não aguento mais. Eu fechei os meus olhos e eu só queria não acordar mais. Eu nunca pensei em suicídio, sabe? Nunca pensei em tirar minha própria vida. Nunca. Mas em alguns momentos eu já desejei que o próprio Deus me levasse. Eu falei assim: eu não tô aguentando mais. Eu não aguento mais essa pressão. Foi muita pressão. Eu acho que eu nunca senti tanta pressão como naquele dia. E aí eu lembro que eu me levantei logo depois. E no final desse dia, o Senhor proveu o valor que estávamos precisando para fazer a mudança e para entrar para o AP. Foi algo assim de Deus mesmo, gente. Foi algo assim surreal. Vencemos mais essa batalha. Olha só o que aconteceu. Quando foi no outro dia, a gente conversando sobre a mudança, aí, meu Deus, aí a pessoa, né, o meu ex-marido chegou para mim e tá assim: você não vai acreditar no que aconteceu. Eu falei: o quê? Aí ele: o dinheiro estava na minha conta, que eu devia um cartão de crédito. E aí eles comeram, tipo, o valor do cartão que estava devendo. Então, o dinheiro que a gente tinha para fazer a mudança e entrar para o apartamento, não temos mais. Gente, eu falei, não, não pode ser. Eu falei: meu Deus, isso é muito ataque espiritual. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Gente, eu fiquei: gente, o que está acontecendo? Não tem condição uma coisa dessa. Só que aí eu já estava mais tranquila. Ali eu já estava mais, a minha mente já estava mais em paz para poder ouvir o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? E eu sou muito. Eu falei: porque. Aí foi quando eu tive o entendimento. E eu falei: Senhor, se não for o Senhor que está travando,
Se não for Satanás que está travando, é o Senhor. Agora, por que que o Senhor está travando? Por que que não está dando certo? Gente, na hora que eu falei, o Espírito Santo falou comigo. Você acha que eu estou te levando para aquele apartamento para você continuar trabalhando na Amor Brand? Não, eu não estou te levando para lá para isso. Eu quero que você renuncie a Amor Brand também. Eu falei, no meu Deus. Aí eu falei, amém, amém então, Senhor. Se o Senhor quer Amor Brand, amém, eu te entrego. Eu entrego para o Senhor. Eu renuncio. E aí eu falei isso pro JV, né? Eu falei assim, o senhor pediu para eu renunciar a Amor Brand, por isso que estava dando errado. Gente, foi eu renunciar, eu falar. No outro dia, mais uma vez, o Senhor proveu o valor que faltava para a gente mudar e as portas se abriram, escancararam assim e a mudança aconteceu. Por que que eu estou te contando isso? Eu senti que eu deveria contar isso aqui, porque muitas vezes nós vamos confundir o trabalhar de Deus com o agir de Satanás. E às vezes é o próprio Deus que vai estar fechando, que vai estar travando, até que você entenda o que ele está querendo de você. E ali eu entendi isso muito forte. Tem portas, tem coisas que vão travar momentaneamente, que é o próprio Deus ele travando na sua vida. Para que você entenda que é ele que está querendo algo de você. Ali eu já tinha acessado o Kairos de Deus. Eu vi ali completamente o Senhor controlando tudo, o Senhor me falou. Agora imagina se eu não tivesse esse entendimento espiritual, eu teria desistido também no primeiro desafio, quando ficou difícil demais, né? Quando o cara falou para mim, ó, o AP tá alugado, ele já tinha combinado comigo. Imagina se eu fosse uma pessoa dodó e falasse, ah, tudo bem então, você não quer? E desistisse, falasse assim, ah, já não é para ser. A gente tem essa tendência, sabe? De às vezes achar que porque tá tudo dando errado também é porque não é de Deus. E às vezes vão ter sim alguns desafios também. Nós vamos ser testados para sermos provados. Eu fui muito testada mesmo, e eu não desisti. Eu falei, não, se Deus falou para mim que é esse apartamento, vai ser esse apartamento. Eu sei que é porque o Espírito Santo me falou, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor vai se mover, e assim o Senhor fez. Então, o Kairos é o tempo que Deus vai intervir, que promessas vão se cumprir, que as portas vão se abrir ou se fechar, e você tem que estar muito bem alinhado para que você entenda e compreenda isso na sua vida. Decisões eternas são exigidas. E a partir daí dessa minha mudança, e eu costumo falar porque é o que eu vivo na minha vida, eu vivo isso, todas as vezes que Deus está te transicionando para uma nova estação, para um novo tempo, Deus vai mudar tudo ao seu redor. Eu mesma, como eu ainda moro de aluguel, sempre que uma estação muda na minha vida, o Senhor me muda de casa. O Senhor me leva para um outro lugar. É incrível isso, incrível. Eu vivi isso a minha vida inteira e há poucos anos que eu fui perceber. E em cada lugar eu vivo uma estação diferente, eu vivo um outro rompimento, eu vivo novas renúncias, novas experiências. O Senhor tira pessoas e o Senhor traz novas pessoas. E eu sofria muito, eu era uma pessoa que antes eu sofria muito com isso, com perca de amizade. Eu falava, nossa, eu gostava tanto daquela pessoa. Hoje nós não temos mais aquele vínculo, porque é o próprio Deus. Ele vai tirar pessoas específicas da sua vida e vai trazer outras que são necessárias para esse tempo, para essa estação. Porque cada estação vai exigir algo de você. Cada estação vão ter pessoas diferentes. Algumas eram só para aquela estação, era só para aquele tempo. Esse tempo não, elas não cabem mais. Elas não estão preparadas, elas não estão no mesmo nível. Então vai ser necessário que elas sejam afastadas de você, para que isso não venha te destruir. O Senhor, ele é especialista em fazer isso. Tem pessoas que o Senhor vai mudar de emprego, vai mudar de cidade, vai mudar de ministério. Isso aconteceu comigo. O Senhor me mudou, me transicionou. Foi eu mudar de apartamento. O Senhor já tinha começado a me pedir essas renúncias. Aí o Senhor foi pedindo tudo, me pediu cachorro. Nesse apartamento foi onde o Senhor começou a me falar, e levou mais de um ano para acontecer. Foi quando o Senhor começou a me falar: você está pronta para renunciar a seus cachorros? Você está pronta para me entregar a seu marido?
que era meu marido na época, você está pronta para renunciar, para entregar ele? E eu falei, sim, eu estou pronta, só que até lá eu não tinha entendido ainda muito bem. É tanto que foi um processo de mais de um ano essa entrega. Que na medida que o Senhor for liberando, eu vou compartilhando mais sobre isso com vocês. E lá em 2 Coríntios vai falar, olha só, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação, né? Onde o Kairos entra na revelação das Escrituras, porque a salvação ela é apresentada também como um Kairos, né? É um momento divino que exige resposta imediata. O tempo Kairos está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Jesus anuncia que o reino não é apenas futuro, mas um tempo espiritual presente. Eu aprendi isso. Gente, o reino de Deus é para ser vivido agora. Sabia disso? Antes de compreender isso, né, eu achava que o reino de Deus era algo futuro também. Eu tinha esse pensamento, esse entendimento errado. Mas o reino de Deus é agora, porque Jesus ele veio para quê? Ele veio para estabelecer o reino dele, na verdade, estabilizar, não estabelecer. Jesus veio para estabelecer o seu reino sobre a terra. O reino de Deus não é algo futuro, ele é agora, é um tempo espiritual presente. Nós precisamos acessar o reino de Deus, nós precisamos caminhar no reino de Deus, que Jesus já estabeleceu quando ele andou em carne na terra. O Kairos, ele dá intervenção divina, como nós lemos em Eclesiastes 3:1, lá em Eclesiastes 8:6 também vai dizer, porque para tudo há um tempo, porque para tudo há um Kairos determinado e juízo para todo propósito. Deus age no Kairos para restaurar, para curar, para libertar, para julgar, para estabelecer justiça. E quando você acessa o Kairos de Deus, eu quero que você grave isso. Quando você acessa o Kairos de Deus, nada pode impedir as coisas de se concluírem na tua vida, de se concretizarem. Eu quero que você grave isso, para que você deseje de toda a sua alma entrar no Kairos de Deus a partir de hoje. Olha só que interessante, lá em Êxodo está escrito, Êxodo 2, 23 e 25. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e Deus atentou para eles. Olha só, o que essa passagem está nos dizendo? Que durante o tempo do Egito, o povo, eles clamavam ao Senhor, não clamavam? No tempo Cronos deles, eles clamavam ao Senhor. E o clamor do povo se acumulou no Cronos. É o que acontece conosco, nós estamos aqui em oração, nessa frequência, clamando todos os dias. As nossas orações passadas, elas não voltam vazias, elas vão se acumulando no Cronos. Para que venha a resposta no Kairos de Deus. No Cronos nós vamos acumulando clamor, oração, posicionamento, jejuns, santidade, uma busca constante. Nós vamos acumulando isso no nosso Cronos. E aí vai chegar o tempo do Kairos de Deus em que Deus se atentará para nós, assim como ele fez com o povo em Êxodo. O clamor se acumula no Cronos e a libertação vem no Kairos de Deus. A restauração vem no Kairos de Deus. O estabelecimento, a justiça de Deus vem no Kairos dele. Isso é incrível. Abacuque também vai dizer algo muito interessante, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Olha só. Isso me faz lembrar também, eu sempre comento da parábola da viúva e do juiz injusto. Olha só, deixa eu falar primeiro de Abacuque para você entender. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Que tempo determinado é esse? É o seu? É o meu? Não. Nós não podemos determinar tempo de nada. A gente até determina pela nossa fé ou com a direção divina, mas as coisas acontecerão quando caminhamos de acordo com a vontade de Deus no Kairos dele, no tempo dele. E aí o versículo continua: se tardar, espera-o. Se tardar, espera-o.
Abacuque 2:3. Porque parece ser contraditório, né? Nós costumamos falar, Deus é um Deus de agora. Deus, ele trabalha fora do tempo, sim, porque o Kairos não conta minutos, não conta dias, não conta meses, não conta anos. O Kairos de Deus está acontecendo agora, o tempo todo. O tempo todo. Não existe uma cronologia no Kairos de Deus. E por isso que às vezes vai parecer demorar para nós. Vai parecer que há uma demora. Mas não existe demora no Kairos de Deus. Existe o tempo certo das coisas se cumprirem. Porque o Kairos não falha. Mesmo quando parece atrasado aos nossos olhos, o Kairos de Deus nunca vai falhar. Gênesis 18:14. Abraão, no tempo determinado, voltarei a ti, e Sara terá um filho. No tempo determinado. E para nós também, né, nós costumamos falar dessa passagem, imagina que demorou muito. A gente fala sobre essa passagem de Abraão, quanto que demorou. Sara já era muito idosa para ter um filho. Na nossa visão humana, foi muito demorado, mas na visão de Deus, o tempo determinado era aquele. Por quê? Justamente para mexer comigo e com você. Para que eu e você aumentasse a nossa fé de que quando Deus libera uma palavra de que vai acontecer no tempo dele, na hora dele, nada nem ninguém pode impedir, desde que você esteja alinhado em obediência àquilo que o céu está te convocando. Desde que você caminhe em obediência ao Senhor, desde que você não saia dos caminhos, desde que você permaneça, o Kairos de Deus vai se cumprir no tempo determinado do Senhor. Eu falei aqui deixa eu abrir a minha Bíblia, que eu lembrei aqui da viúva e do juiz, porque Jesus fala exatamente sobre isso. No final, o Senhor nos dá uma chave lá, que fala, tá em Lucas 18. Eu amo essa mensagem porque ela fala de como devemos insistir em oração em algumas coisas, igual eu falei para você sobre as coisas travarem na minha mudança. Imagina se eu não tivesse insistido em oração para o Senhor revelar o que estava em oculto, né? Eu precisava saber se era Satanás que estava me travando ou se era o próprio Deus. E Deus me respondeu. Quando eu calei todas as vozes e falei, Senhor, é o Senhor o que que é? E ele falou, sou eu mesmo. Eu quero mais uma renúncia sua. E eu não, gente, se Deus me pedir algo, uma das coisas que eu não faço é pensar em se eu vou renunciar ou não. Eu falo, toma. Eu já entrego logo, porque eu sei que quando Deus me pede algo, ele quer me entregar algo. Não é que ele esteja me pedindo que eu tenha que dar algo para ele, não, é porque ele quer me entregar algo. E aí eu preciso abrir mão de algo para receber o que ele quer me dar. Jesus fala. A história da viúva é a seguinte, vou resumir. Ela tinha uma causa impossível e ela sabia que o juiz era o único que podia resolver essa causa dela. E aí ela fica indo nesse juiz, mesmo sabendo que ele não era um homem íntegro, ele não era justo, ele era um homem que ele aceitava. Ele resolvia as causas por dinheiro, né? As pessoas pagavam ele, ia lá e resolvia. Aquela mulher, ela não tinha nada. Ela não tinha quem recorresse por ela, mas ela sabia que a justiça da terra poderia resolver a sua causa. Tendo esse conhecimento, ela fica indo incansavelmente naquele juiz todos os dias, até que ele resolvesse a causa dela. E aquele homem, de tanto ela importuná-lo, como a palavra vai dizer, ele fala assim, essa mulher está vindo aqui demais. Mesmo que ele não era um homem íntegro, ele fala assim, isso vai queimar meu filme. Né? As pessoas já sabiam o tipo de juiz que ele era, mas mesmo assim, ele não queria queimar ainda mais o filme dele. Ele fala, para essa mulher parar de me atazanar aqui com esse problema, eu vou resolver isso para ela, eu vou dar causa ganha, porque senão as pessoas vão começar a falar, porque ela tá vindo aqui demais. E aí ele vai resolver. Aí Jesus vai falar lá no versículo 7 de Lucas 18. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha só, aqui Jesus está entregando uma chave do Kairos de Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha só, mesmo que pareça demorado para nós. Quando chega o Kairos de Deus, a justiça é exata, é depressa, é rápido. Eu falo muito sobre isso também, que às vezes o nosso tempo de processo, ele vai ser muito longo, ele vai ser muito maior do que o tempo que Deus vai estabelecer para começar a cumprir as promessas na sua vida.
Quando você assustar, as coisas vão começar a tomar um rumo, a acontecer muito rápido. Por quê? Porque chegou o Kairos de Deus. Quando você começar a perceber isso na sua vida, começou a mudar, acontecer isso aqui, cumprir coisas que você nem estava esperando, você está dentro do Kairos de Deus. O Kairos de Deus está manifestado na sua vida. Aleluia, Jesus. É lindo isso. Meu Deus. E aí você nem vai mais se lembrar de quanto tempo você ficou no processo, porque você vai ver que aquele que te prometeu está sendo fiel e está cumprindo tudo aquilo que ele falou. Porque o processo é necessário. O processo é necessário. Quem não suporta o processo não está pronto para a promessa. Agora vamos discernir sobre o Kairos de Deus. Mateus 16:3. Sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Nós não sabemos discernir o Kairos. Mas nós podemos. Para nós discernirmos o Kairos de Deus, é exigido de nós uma sensibilidade espiritual, assim como eu contei, né? Eu discerni que eu precisava renunciar à minha outra loja, porque eu entendi que era o próprio Deus, ele me revelou que era ele mesmo que estava fechando aquela porta. E para discernir o Kairos, Deus vai exigir de nós mais intimidade com ele, que é o que nós temos buscado nesses dias. Mais sensibilidade ao Espírito Santo. Mais conhecimento da palavra, porque na palavra o Senhor se revela. Nas Escrituras, olha só, e o Senhor vai nos fazendo lembrar, né? O Senhor me fez lembrar aqui dessa passagem da viúva e o juiz injusto e de outras passagens também, onde nós vemos literalmente o Kairos de Deus manifestado. O Espírito Santo, ele tem muito a ver com o Kairos, porque ele é quem vai nos revelar o Kairos. Jesus, quando subiu, ele falou que estaria nos enviando o Espírito Santo, aquele o quê? Que nos revelaria todas as coisas. Então, é o Espírito Santo que nos direciona. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, tá, gente? Isso aqui é real, não estou inventando, não é heresia. Jesus, nós costumamos falar, Jesus está aqui, Deus está aqui, não é errado. Mas Jesus não está aqui. Quem está é o Espírito Santo. Jesus subiu e está à destra de Deus. Hoje, quem caminha conosco na terra é o Espírito Santo o tempo todo. E nós precisamos ativar o nosso relacionamento, melhorar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos trazer essas revelações, é Ele quem vai nos revelar Cristo. É Ele quem vai nos revelar os mistérios, é Ele quem nos dá entendimento da palavra, é o Espírito Santo. Então eu quero guiar vocês nesses outros dias que vamos ter aí nos próximos dias, a um caminhar mais profundo com o Espírito Santo. Tem algo que o Senhor já me pediu para fazer com vocês. Eu ainda estou um pouco resistente, eu não vou falar agora o que é, porque é algo bem diferente que eu nunca fiz. E eu estou orando para o Senhor confirmar, porque Ele quer destravar algo na vida de vocês. E é algo que eu sempre faço e funciona para mim. Ele tem me falado para fazer com vocês. Mas eu vou continuar orando ao Senhor, sabe? Porque eu levo muito a sério as coisas que eu faço com Deus. Então, como eu estou levando aqui, né, o Senhor pediu para ministrar sobre isso, sobre o Kairos de Deus, porque nós estamos acessando o Kairos de Deus nesse exato momento. Eu creio nisso. Então, o Espírito Santo, né, lá em João 16:13, vai nos lembrar: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? É o Espírito Santo que vai revelar o tempo certo, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a nos alinhar nas nossas decisões. O Espírito Santo vai impedir as nossas precipitações. O Espírito Santo ativa movimentos espirituais. Gente, outro testemunho lindo que eu tenho para vocês. Meu Deus, eu amo o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Que eu tenho dos últimos dias sobre decisões, sobre impedir precipitações. Eu sempre falo para vocês que eu não tomo decisões pautadas em mim, nos meus sentimentos, no que eu desejo. Porque eu já morri para isso já há anos. Né? Esses testemunhos de renúncias que eu venho contando é para deixar claro para vocês. Eu não faço as coisas por minha própria vontade. E
Quando o Senhor foi me confirmando sobre a minha separação, o Senhor falou muito claro comigo, o Senhor me deu sonhos específicos e depois começou a falar muito claro, sabe? E aí, eu sabia que eu tinha que sair do apartamento em que eu estava. Apesar de já estar morando sozinha ali, eu tinha que sair daquele apartamento. E aí, eu eu estava pensando em mudar para outra cidade, sabe? Eu tinha tido, só que eu tive um sonho com a cidade da minha mãe. Eu tive um sonho assim bem simbólico e até a minha mãe falou assim, não sei não, mas eu acho que é para cá que você vai vir. E eu falei, ah, não sei. Deus não falou nada comigo ainda sobre isso. E aí, gente, eu lembro que já estava tudo certo, eu já tinha conseguido o dinheiro da minha mudança. Só que sabe quando você quer tomar uma decisão, mas você não sente uma paz completa? E eu fiquei, Senhor, eu preciso que o Senhor seja claro para mim se eu devo mudar para essa cidade ou não. Já tinha um caminhão esperando a minha resposta para levar a minha mudança para essa cidade. E nisso eu estava na casa da minha mãe, que é onde eu tô ficando nesse tempo atualmente. Hoje eu não tô na casa dela, eu tô passando os dias com a minha irmã, mas eu fico com a minha mãe hoje. E aí eu tava lá e o cara tava pressionando com a resposta, o caminhoneiro, eu preciso dar resposta, porque senão eu vou pegar outra carga, e fez um preço excelente. Eu falei, meu Deus, é de Deus. Olha o preço que o cara fez, eu não vou achar em lugar nenhum. E algumas pessoas, é verdade, aproveitam que o preço desse cara tá muito barato. Só que mesmo assim eu não tinha uma confirmação exata do Senhor dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Se o Senhor não falar comigo, eu não quero tomar essa decisão de mim mesma. E aí, eu tava na casa da minha mãe e lá eu tenho algumas amigas de oração. Aí tem uma amiga minha específica que eu mandei mensagem para ela. Não falei nada para ela, nem sabia. Eu só falei assim: Ó, tô aqui na minha mãe, vem aqui pra gente tomar um café, conversar. Não chamei ela para orar, gente, para nada, porque antes a gente costumava, ó, vamos encontrar para orar, é isso? Vamos. Eu só falei isso. E aí, ela chegou na minha. Ela tá assim, Miriam, eu vou atrasar. Eu falei, não, tudo bem. Ela chegou lá, gente, com mais duas irmãs, que eu costumo falar que é do batalhão do coque. Eu falei, meu Deus, Deus já mandou o exército aqui. Eu falei, pronto, a resposta veio. E aí, ela não me falou, ela chegou de surpresa com elas. E ela não me avisou. Eu falei, meu Deus. E eu também não pedi para Deus que era para ela orar, nem nada. Eu não pedi, nem tava isso no meu coração. Deus sabe, eu só queria tomar um café com ela. Mas quando Deus quer fazer, gente, Ele vai enviar até você, sabe? A gente não precisa ficar atrás. Ele vai enviar. Porque que eu também falava, Deus, fala comigo. Porque Ele fala comigo também. Eu entendi. Eu não preciso ficar atrás das minhas amigas que Deus usa também, porque Deus me usa também. Se Ele tiver de falar, Ele vai falar comigo como Ele sempre fala. Só que ali ficou uma dúvida, né? Misturou o emocional, muita pressão. E aí elas entraram. Na hora que elas entraram, eu já falei, meu Deus. Aí elas, vamos orar? Eu falei, vamos. Aí minha amiga pegou a Bíblia, na palavra, Deus já começou a usar ela. Não, aí a outra amiga do Coque, ela falou assim, ó, falou assim, Mary, canta aquela música. O Senhor tá pedindo para cantar aquela música. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Falei, meu Deus. Falei, pronto. A palavra foi me respondendo, o louvor que a irmã pediu. Aí depois que colocaram essa música, essa irmã, que também não sabia de nada, nada, ela começou a conversar comigo, conversar e falar, olha, eu não sei porque eu tô te falando isso, mas começou a contar o testemunho dela de quando ela foi levada para aquele lugar e falou, o Senhor está dizendo que é para você permanecer aqui, que é aqui. O Senhor está mandando te falar que é a última fase do seu esmagamento, é a última prensa. Ele quer você aqui. É aqui que você precisa ser esmagada nesse tempo. O Senhor está te trazendo para um lugar de humilhação. O Senhor está te mandando para Lodebar. Ele te quer aqui. E olha que incrível, porque Deus me deu um sonho com essa cidade e eu não tinha entendido que eu iria morar lá.
Daí, uma semana antes, o sonho que eu tive lá, que eu contei pra minha mãe, foi o seguinte, que eu tava lá e eu via uma rua lá e começava a vir muita gente, muita gente. Só que essas pessoas eram todas doentes, paralíticos. Eu via índios e aquela região tem muito índio mesmo, é interior. Umas pessoas paralíticas dentro de bacias. E no sonho, essas pessoas, elas estavam indo para um evento de uma igreja católica. E aí eu olhava e falava, uau, quanta gente doente, eu falava, e eles estão indo numa, era como se fosse uma cruzada católica. E eu falava, eles estão indo para essa cruzada. E ele eu falava, nossa, eles estão com fome mesmo e com sede, eles querem ser curados. E ele, meu coração acendia de desejo de orar por aquelas pessoas. Eu ficava com muita vontade de orar por eles por cura, porque é algo relacionado ao meu ministério também, cura e libertação. E esse foi o sonho. Então, Deus já estava me mostrando que Deus me levaria para esse lugar para um tempo de preparação. E desde que eu fui para lá, realmente eu tenho orado muito por cura. Fui eu ir para lá, eu comecei a orar muito por cura pelas pessoas. Eu contei o testemunho da minha mãe que foi curada do nódulo do seio. E eu orei por algumas amigas lá. Há uns dias atrás eu orei por um cadeirante. E E é isso. Deus, ele vai impedir as nossas precipitações. Eu contei isso porque quando nós temos o Espírito Santo, ele quer nos alinhar o Kairos de Deus, ele não vai nos deixar precipitar. Porque eu queria me precipitar, eu queria ir para um outro lugar. E o Espírito Santo falou: não, não é, não está na hora, é aqui. Você vai ser treinada e capacitada nesse lugar, é um lugar de treinamento. Onde ele deixou muito claro: aqui vai ser a sua última prensa para você começar a fluir muito mais ministerialmente. Existe um tempo de preparação e eu quero você nesse lugar de humilhação. E realmente, gente, é um lugar de muita humilhação. Porque assim, a família do meu ex, quando ficou sabendo que eu ia para lá, eu recebi áudios de ataques da minha ex-sogra, né? Assim, muitos julgamentos, sabe? Porque lá, tipo, é um lugar bem simples, a casa é muito velha. E as pessoas, aí eles todos começaram a falar como que ela tá deixando um apartamento montado todo bonitinho para ir para um lugar desse. As pessoas não vão entender o que Deus está fazendo na sua vida. Muitas vezes elas não vão entender. Ou seja, eu escolhi o lugar da humilhação. Tipo assim, ela tá abrindo mão de tudo. Agora que as coisas melhoraram aqui, tipo, ela ela renuncia porque eles não vão entender a direção de Deus. Quem caminha na direção de Deus, quem caminha guiado pelo Espírito Santo, no Kairos de Deus, a gente quer obedecer e ser guiado pelo Espírito. Eu creio que não será por muito tempo. E se for também não tem problema. Eu estou pronta para continuar e permanecer aonde o Senhor desejar por quanto tempo for preciso, porque eu não quero que nada aconteça na minha vida fora do tempo de Deus. E quando nós temos isso muito bem estabelecido, é aí que o céu se revela. É aí que o Espírito Santo vai nos subindo de nível, vai nos capacitando, vai nos fortalecendo. Nós vamos nos tornando cada vez mais maduros nele, a não tomar decisões que estragariam a nossa vida momentaneamente, que nos faria perder tempo, atrasar a promessa, porque uma decisão errada, ela atrasa a promessa. E agora eu vou falar com você justamente sobre isso, o perigo de perder o Kairos de Deus. Nós não podemos perder o que Deus está fazendo. As minhas orações diárias têm sido: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor já está fazendo. Eu estou arrepiando aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito forte nesse momento. Não me deixe de fora, Espírito Santo, daquilo que o Senhor está fazendo. Não me deixe ir se você não for. Não me deixe caminhar para um lugar onde sua presença não é bem-vinda. Não me deixe caminhar conforme a minha própria vontade, mas que eu esteja alinhada com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu sou muito Às vezes eu sou até muito rígida nessas coisas. Se o Espírito Santo, se eu tiver um convite e o Espírito Santo falar não vai, eu não vou. Eu não quero estar em lugares que ele não deseja que eu esteja, porque eu sei que isso tudo pode atrasar aquilo que ele já está fazendo. Tem coisas que vão vir como distrações nas nossas vidas. E nós devemos estar muito atentos, muito alinhados, para que nós não nos percamos no Kairos de Deus. Lá em Lucas 19:44 diz: não conheceste o tempo da tua visitação. Não conheceste o Kairos da tua visitação. Jerusalém perdeu seu Kairos por quê? Não reconheceu Jesus. Estava preso à religiosidade. Resistiu à revelação.
Nós precisamos reconhecer Jesus em nossas vidas. Eu sempre tenho orado, vocês têm percebido, para que o Senhor expulse todo o espírito de religiosidade da nossa vida, porque às vezes a religião ela vai nos impedir de acessar o Kairos de Deus. Então nós não podemos ficar presos à religiosidade, sabe? Às vezes nós carregamos muitos ensinamentos errados, errôneos a respeito de quem é o Espírito Santo, a respeito do tempo de Deus. Eu tenho falado muito isso a respeito do que as Escrituras realmente dizem sobre um assunto, sobre outro. E às vezes o Espírito Santo vai ter que desconstruir tudo isso em nós para nos alinhar ao que ele já está fazendo. Nós não podemos resistir à revelação. Deus tem trago muitas revelações para nós nos últimos dias, revelações de vários ídolos nas nossas vidas. Às vezes a gente fica idolatrando a dor, eu falo sobre isso, idolatrando a dor, a dependência emocional, idolatrando o casamento, o cônjuge, idolatrando o relacionamento. Às vezes você idolatra a libertação do seu cônjuge, do seu filho. Você tem idolatrado isso. Tudo que você coloca a sua energia em primeiro lugar se torna uma idolatria. Tudo que você coloca em primeiro é uma idolatria. Se você ora só por isso, por esses tópicos que eu falei, isso se tornou uma idolatria. Então, se nós perdermos o Kairos de Deus, a nossa vida espiritual ela vai ser completamente atrasada. Oportunidades serão perdidas. E serão... Gente, eu vi hoje, estava vendo um podcast hoje sobre acho que é um apóstolo, estava falando sobre anjos, mas ele contou um testemunho que eu vi conexão com a minha história, que me fez lembrar agora sobre isso, oportunidades perdidas. Porque a gente aprendeu isso também, quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Não é nem aquele não, é outro, tá? É que eu assisto vários, depois eu vou mandar para vocês. Aquele lá é uma bênção também, o profeta é Jonathan, ele é uma bênção, um homem de Deus mesmo. Ele estava falando sobre isso. Olha que experiência linda que ele teve. Porque a gente aprendeu isso, tem até uma música, né? Que tem promessa de Deus não morre, morre sim. Moisés morreu sem entrar na terra prometida e ele era o quê? Um grande homem de Deus. E por causa da desobediência. A desobediência, ela faz com que nós não acessamos as promessas de Deus. Muitas oportunidades nas nossas vidas são perdidas por causa da falta de obediência. O meu casamento acabou por causa da desobediência do meu cônjuge. Deus entregou várias promessas para nós. A promessa do nosso filho se cumpriu, né? Quando casamos de novo. Mas, por causa da desobediência dele contínua, depois de eu voltar por obediência ao Senhor, ele perdeu. Outra vez. E dessa vez o Senhor diz, dessa vez não tem volta. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. E quando Deus fala, tá falado. É o que eu falei, que a porta que Deus fecha, ninguém vai abrir. Ninguém. E eu caminho de acordo com o que Deus manda. Então, se Deus falou, tá falado. Então, ele contou, esse apóstolo estava contando sobre o testemunho dele. Ele disse que apareceu um anjo para ele e perguntou para ele sobre o trabalho dele. Ele falou assim, você quer continuar aqui? Fazendo o que você faz? Porque ele vivia no trabalho e fazendo as coisas de Deus. E aí um anjo do Senhor veio entregar essa mensagem para ele. Você quer continuar aqui? Porque se você decidir continuar aqui, o Senhor está retirando todos os seus dons. Tudo em relação ao seu ministério, o Senhor vai retirar de você. Gente, isso é muito forte. Eu não lembro eu vou mandar para vocês, mas isso me impactou. No início do testemunho ele conta, eu falei, uau. E aí ele falou que na mesma hora ele procurou lá o pessoal lá da empresa e já se desligou e saiu sem direito a nada. A nada. É isso mesmo. Gente, para vocês entenderem que quando Deus pede para renunciar, e vai ser assim mesmo. Deus vai colocar você na prova. Deus não vai pedir para você renunciar e vai deixar sua conta cheia, bonitinha, não. Eu passei por isso. Eu renunciei e eu fui passar um momento de muita dificuldade financeira, de chegar a contar moeda para comprar as coisas dentro de casa. As meninas que me acompanham há muito tempo sabem. Eu lembro que na época Deus usava algumas do grupo para ofertar na minha vida, e que bênção. E foi assim, porque a gente tinha muita mercadoria.
Mas se o Senhor falou renuncia, renuncia. Eu não podia vender. Eu lembro que as roupas da loja eu doei todas, todas. Algumas só que eu vendia a preço de custo, mas a maioria o Senhor chegava para mim e falava: doa para essa pessoa, doa para aquela, agora você vai dar para essa. Eu tinha notas de promissórias que davam em torno de R$ 2.000 das roupas ou mais, e o Senhor pediu para mim mandar mensagem para cada uma. As mulheres já nem queriam me pagar. Eu já estava ficando com raiva delas, e o Senhor mandou eu mandar mensagem. Manda mensagem e fala que você está perdoando a dívida. Eu falei, meu Deus, aí o Senhor está pedindo demais. Aí o Senhor mexeu comigo, porque eu estava precisando do dinheiro. Eu precisava, eu tinha um bebê em casa. E o Senhor falar para mim, renuncia, perdoa, e eu quero que você manda. Tinha uma que já tinha até me bloqueado, e Deus falou, eu quero que você mande a mensagem. E eu mandei a mensagem bloqueada, porque eu sabia que ela não ia me pagar, ela me bloqueou, mais de R$ 800, uma só. E olha só o testemunho da outra, para vocês verem o que Deus faz. Uma outra me devia mais de R$ 400, era funcionária de uma amiga minha, que tem um restaurante. Até então ela estava me pagando, né, certo? Aí ela saiu do restaurante. Você recebeu? Ah, é, foi dos que eu mandei, né? Que lindo, glória a Deus. O azul é verdade, eu ia ficar com aquele vestido para mim, eu senti foi Deus que te deu de presente, né? Amém, glória a Deus. E aí, gente, essa menina começou a me enrolar para pagar. E aí ela saiu do emprego, ela saiu do restaurante. E aí ela levou. Aí depois que eu perdoei, aí não, ela falava para mim que ela não estava recebendo da minha amiga, que a minha amiga não estava pagando ela. Depois que eu mandei a mensagem, e nisso eu nem perguntei nada pra minha amiga. No final, não tem nada a ver com isso, né? Ela era patroa dela, mas não tem nada a ver com isso. Eu não vou inchar a cabeça dela com isso. Aí, quando eu mandei a mensagem, sua dívida está perdoada, ela só mandou uma carinha assim. Depois eu vou lá no restaurante, conversa vai, conversa vem com essa amiga minha, gente. Ela fala pra mim, Miriam, ela me levou na justiça, ela mentiu, eu tô tendo que pagar pra ela mais do que o correto, porque ela ainda mentiu. Eu falei, nossa, você tá brincando. E sabe quando você fica assim, poxa Deus, o Senhor pediu para eu perdoar a dívida dessa pessoa? E aqui, crente, tá? Diz ser crente. Vivia postando versículo. E eu falei, amém. Eu falei, amiga, Deus pediu para eu perdoar a dívida dela. Eu falei, fazer o quê, né? Agora, por que que Deus não permitiu eu ir no restaurante antes? Talvez eu não teria obedecido ao Senhor, não ia querer perdoar, mas Deus sabe, gente, Deus sabe, né? Por que que ele pediu. Acho que sobre isso não tem a ver nem com ela, tem a ver comigo. E ali também Deus estava dando uma lição para ela, né? Justamente por ela se dizer ser cristã. Ela, tipo, apunhalou a minha amiga pelas costas. Minha amiga é uma pessoa maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Eu sei que ela jamais iria pisar na bola com a ex-funcionária. Essa menina trabalhou por anos lá e fez isso mesmo pra, tipo, ganhar em cima dela, sabe? Foi muito triste o que ela fez. Mas, enfim, o Espírito Santo pediu perdoa, eu tive que perdoar. Às vezes o Espírito Santo vai fazer isso também. Eu passei momentos, porque eu sempre falei muito sobre perdão, que eu sou capaz de perdoar qualquer coisa, não é mesmo? E ali o Senhor estava me provando mais uma vez. Então, como nós vamos nos posicionar no caráter de Deus? É o que eu acabei de falar. Obediência imediata. Deus te pediu? Não pergunta por quê, não questiona. Ele sabe. Ele sabe. E quanto mais rápido em obedecer, mais rápido você vai colher. Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o kairós de Deus exige resposta rápida. O kairós de Deus exige posicionamento. E olha só, eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu quero repetir. Todas as vezes que Deus te entrega uma promessa, todas as vezes que Deus te entregar algo, que Deus liberar uma palavra sobre você, que vai ser no seu tempo cronos, né? Vamos dar um exemplo. Aqui agora, vamos supor que o Senhor me usa aqui para liberar uma profecia sobre a sua vida, uma palavra rema. Falando, fulana, o Senhor está liberando, vai acontecer isso, isso, isso na sua vida. Eu estou liberando no nosso tempo cronos aqui. Só, essa é uma chave poderosa, tá? Poderosa. Quando eu aprendi isso, tudo mudou na minha vida. Agora, geralmente o que acontece quando o Senhor nos entrega algo assim? A gente fica preocupado e ansioso em quando vai acontecer, não é mesmo? A gente nem dorme.
Ai, mas será quando que isso vai acontecer? Principalmente se o Senhor não falar a data exata. Você vai falar, nossa, quando que isso vai acontecer? Meu Deus. Você vive pensando naquilo, naquela promessa. O Senhor prometeu. E tem gente que fica por anos, sabe? Ruminando essas promessas e nunca aconteceu. Às vezes você é uma dessas pessoas. Que Deus usou uma profetisa, um profeta lá atrás, e passou anos e você ainda está nessa promessa aí ruminando ela. Por quê? Porque enquanto você fica desse jeito, você ainda não entendeu o que Deus quer. Todas as vezes, entenda isso e grave isso muito bem, todas as vezes que Deus te entregar uma promessa de que algo vai acontecer, não é para que você fique ansiosa e preocupada em quando vai acontecer. Mas todas as vezes que Deus entrega, Ele espera um posicionamento seu em relação ao que Ele te falou. Essa é a chave. Como você vai se posicionar a partir da promessa que o Senhor te entregou? Qual é o seu posicionamento diante dele? Vocês estão conseguindo compreender? Quando Deus entrega uma promessa, Ele está requerendo um novo posicionamento seu. Ele está te dizendo, vai acontecer, mas eu preciso que você se posicione. Gente, as promessas não se cumprem de qualquer jeito. Não se cumprem. Promessas que se cumprem de qualquer jeito são maldições disfarçadas de bênção. É o que eu falei. Satanás vai vir antecipar para atrasar. Olha o que aconteceu com Sara. Sara foi tentar movimentar o Cronos. Eu nem me lembrei disso na hora que eu li sobre Abraão aqui. Deus, o Espírito Santo está me trazendo isso agora. Sara tentou se mover para fazer que a promessa se concretizasse no Cronos dela. E o que ela fez? Ela arrumou um problema ali para ela. Porque depois ela ficou tendo problema com a sua concubina. A ponto de o menino ter que ser despedido. O outro filho, né? O Ismael teve que ser despedido ali do meio da familiar. Causou ali um atrito, uma briga familiar desnecessária que não era para ter acontecido. Todas as vezes que você querer apressar a promessa, você vai estar arrumando problema para você. Você precisa se posicionar em espera, em fé, em confiança. É o que nós falamos aqui, em buscar mais intimidade com Deus. É entrar na frequência do céu, se alinhar com o que Deus está fazendo. Viver a sua vida. Viver a sua vida seguindo todos os direcionamentos que o Senhor te dá todos os dias. Todos os dias o Senhor nos dá novas direções. O que você tem feito com Deus? Eu não vou nem falar para Deus, porque Deus não quer que você faça nada para Ele. Ele quer que você faça as coisas com Ele. O que você tem feito com Deus? Você consegue escrever uma simples coisa que você fala, eu faço isso com Deus? Nossa, essa pergunta parece simples, mas ela é um pouco complexa, né? O que eu tenho feito com Deus? Que você fala, isso aqui eu faço com Deus no meu dia a dia. Bem complexa, mas nos faz pensar. Porque quando nós alinhamos, tudo que a gente vai fazer, a gente quer fazer com Deus. E Abraão, pela fé, ele obedeceu, né? Lá em Hebreus 11:8 vai falar. Sara tentou intervir, mas Abraão, ele continuou obedecendo. Hebreus 11:8, pela fé, Abraão obedeceu. Porque a nossa fé, ela sempre deve estar alinhada com as nossas ações. A fé sem obras é morta. Foi o que eu falei. Quando Deus te libera uma promessa, se você crê que essa promessa vai acontecer, você se posiciona. Você se posiciona se alinhando ao coração de Deus. Você vai começar a mudar muitas coisas na sua vida, porque você fala, isso vai acontecer. Mas como que eu preciso caminhar a partir de agora? O que eu preciso fazer? É isso, mais discernimento. O Espírito Santo vai dar discernimento. Gente, eu estou impactada com as revelações que o Senhor tem me trago nos últimos dias. O Senhor me falou há um tempo atrás que me daria o discernimento de espírito e me deu. No dia seguinte eu tive um sonho. O Senhor me dá muitos sonhos para discernir espíritos em algumas pessoas.
E nos últimos dias, como eu acompanho muito alguns apóstolos, o Senhor tem me revelado coisas de alguns apóstolos. Eu tenho ficado assim, impactada com tanta revelação, me mostrando quem eles são realmente no mundo espiritual. Isso é muito sério. Nós precisamos ter o discernimento de espírito. O Senhor falou isso comigo semana passada, orando por uma pastora que eu não conheço pessoalmente, o Senhor pediu para interceder por ela. E o Senhor falou isso para mim. Esse tempo, e eu vi engraçado que eu orei por ela semana passada, tem uma profecia rolando da Cristina Maranhão falando exatamente sobre isso, confirmação sobre o que o Senhor já tinha me falado e já vem me mostrando. O Senhor falava que chegou o tempo em que ele vai destronar os falsos profetas dos púlpitos. E ele vai erguer os homens, os simples homens do secreto, os anonimatos. O Senhor vai destronar muitos falsos profetas. Se preparem. Se preparem, porque é chegada a hora. Por isso que nós precisamos estar muito bem posicionados em Deus, alinhados com o Espírito Santo, porque Ele não nos deixa confundir. Ele não nos deixa confundir. Agora, outra coisa que eu preciso deixar claro para você, o Kairos de Deus, ele tem guerra espiritual também. Mas além da guerra espiritual que vamos enfrentar no Kairos, nós também vamos acessar o cumprimento profético. O Kairos, ele vai desencadear batalhas espirituais fortíssimas. Vocês podem observar isso, quando a gente começa a jejuar alinhada no propósito, começa a batalha espiritual. O primeiro dia que eu falei, eu vou abrir a oração às 4 da madrugada, eu levantei, eu não senti que eu deveria abrir, o Espírito Santo falou, está acontecendo uma batalha espiritual. E várias pessoas aqui sentiram. Mesmo assim, eu ajoelhei, eu fiz a oração, eu mandei a oração no grupo. Mas o Espírito Santo deixou claro, está acontecendo uma batalha espiritual agora. Porque o inimigo não quer que a gente se levante nas madrugadas. Isso é claro. Já faz tempo que o Senhor vinha me pedindo para voltar e eu não tinha voltado ainda. Mas existe uma batalha espiritual, uma guerra. E nesses últimos dias o Senhor tem me alertado muito e me feito compreender muito o ministério angelical, porque as nossas batalhas espirituais nós não guerreamos sozinhas, nós guerreamos com os anjos do Senhor. Eu não sei se vocês viram, acho que algumas viram, mas essa semana, no dia 25 de dezembro, gente, eu sempre vou contar esse testemunho porque foi lindo demais. No dia 24 eu orei para o Senhor falando que se ele não quisesse manifestar sinal visível, eu não precisava, mas que se ele quisesse, eu gostaria que ele manifestasse. E no outro dia, eu me levantei, vim tomar um banho. Quando eu voltei, tinha uma pena angelical na minha cama. E essa pena é de um anjo de guerra. Ela é branca com cinza. As penas brancas com cinza são anjos de guerra. E o Senhor tem me feito acessar grandes homens e mulheres de Deus que têm esse ministério profético com anjos também. Eu tenho caminhado com eles, sabe? E eu tenho vivido coisas sobrenaturais. Eu já venho tendo essas experiências com anjos desde quando eu fui mais forte, né? Eu sempre tive, mas essa experiência mais forte, palpável, assim, eu comecei a ter desde que eu fui ficar lá na casa da minha mãe. Começou lá. Foi muito lindo contar para vocês. O Espírito Santo falou assim para mim: eu quero que você ore na madrugada. Eu não orei. Aí eu falei assim, hoje eu vou orar. No dia que eu decidi, eu costumo orar lá na madrugada, no quarto, era para eu orar no quarto do meu tio, que ele não fica durante a semana. Aí eu falei, hoje eu oro. Só que aí nesse dia o meu tio foi para dormir em casa. Eu falei, nossa, não vai dar para orar na madrugada. Aí no outro dia, o Espírito Santo, eu quero que você entre para esse quarto e fique durante o dia em adoração, em oração. Eu lembro que eu entrei de manhã para esse quarto dele, e aí eu entrei e comecei a adorar, adorar, adorar. E aí, em meu espírito, eu fiz uma oração no meu espírito, eu não falei em voz alta. Primeiro, em voz alta, eu convoquei os anjos, falei, Senhor, eu convoco os seus anjos aqui agora. E eu convoquei eles, e aí, em meu espírito, eu falei, Senhor, e eu senti que os anjos vieram. Eu falei assim, o José Arthur tem a visão aberta, eu quero que eles vejam os anjos. Beleza. Tô lá adorando, adorando. Aí deu 11h30, eu tinha que sair para dar José Arthur. Falei, vou sair do quarto, dar José Arthur almoço e depois eu volto para continuar no quarto, adorando, adorando, orando. E aí
Quando eu saí, eu encontrei a minha mãe na porta do quarto com um olho cheio de lágrimas, chorando. E eu, o que que foi, mulher? O que aconteceu? Aí ela, tem anjo cantando aí no quarto, tem anjo cantando. Gente, eu falei, tem mesmo, porque eu convoquei eles. A senhora tá ouvindo? Ela falou, eu tô ouvindo, os anjos estão cantando. A minha mãe, ela tem o ouvido espiritual aberto. Uma vez na igreja também eu estava ministrando louvor e ela contou essa experiência, que ela ouvia anjos cantando durante o louvor. E eu falei, uau! E ali, assim, eu pedi para Deus dar experiência para o José Arthur, só que quem teve foi a minha mãe, para confirmar que os anjos estavam ali. E aí, no dia seguinte, também, naquela mesma semana, eu fiquei muito sensível. Teve um dia que eu fiquei muito sensível do nada na sala, eu estava ali lendo a Bíblia, orando, aí o Espírito Santo falou: tem um anjo aqui. E aí, nesse dia, o Espírito Santo confirmou também, falou: tem dois anjos, até lá, né? Hoje eu sei que tem mais. Tem dois anjos específicos que caminham com você. O Espírito Santo falou para mim: é o anjo da cura e o anjo de libertação. Eu falei: uau, glória a Deus. E a partir daí eu venho tendo, sabe, experiências. E aí teve esse dia da pena. Gente, é muito lindo. Se eu for contar, eu vou contar muita coisa, eu vou deixar para ir contando depois, porque são muitos testemunhos. E é para quem crê. Então, o Senhor tem me levado para esse outro nível, sabe, de alinhamento que eu tenho vivido com Ele. E hoje eu tive até um sonho com isso, com esses sinais. Eu até sonhei hoje mais cedo sobre um despertamento também a respeito disso. Então, vamos continuar aqui, porque, meu Deus. Então, o Kairos, ele tem guerra espiritual e cumprimento profético, né? Ele vai desencadear batalhas espirituais, ele vai marcar transições, é o que eu tô falando para vocês. Eu estou numa transição ministerial, eu sei disso, né? Como eu falei para vocês, Deus me muda de lugar geográfico, me mudou de cidade, me mudou de casa. O Kairos também vai liberar autoridade sobre nós. E o Kairos alinha céu e terra. Por quê? Nós nos alinhamos ao reino de Deus. Nós entramos no alinhamento no reino de Deus, no estabelecimento do reino de Deus que é aqui e agora. Nós começamos a caminhar de acordo com o reino do Espírito. Outra coisa interessante que eu quero contar para vocês foi de quando eu fui para essa cidade da minha mãe. Ele pediu antes, e aí eu entendi por quê. Em fevereiro do ano passado, o Senhor pediu que era para eu, olha só, uma guerra de alto nível. Então eu sei que esses anjos de batalha espiritual, de altas patentes, eles já caminham comigo há um tempo, porque todas as vezes que eu renunciei a algo, em alguns momentos específicos o Senhor falava: você está recebendo uma nova patente, a sua patente aumentou agora. Então a gente vai crescendo de patente no mundo espiritual. E aí o Senhor me pediu para eu, nessa cidade da minha mãe, eu orar numa praça que tem lá, eu demarcar o território com suco de uva representando o sangue de Cristo, e eu declarar que os principados de lá estariam sendo destronados, que era para eu demarcar aquele território com o nome de Jesus. E assim eu fiz. E aí eu entendi, eu falei: por que o Senhor está pedindo para eu fazer isso aqui? Por que o Senhor pediu para eu fazer isso lá, gente? Porque eu iria morar lá um tempo. Olha como que Deus é lindo, estratégico. Então, antes de ir para aquele lugar, Deus me fez guerrear com aqueles demônios que atuavam lá, territoriais, e fazer com que eles fossem destronados e perdessem a sua autoridade naquele lugar. Isso é muito poderoso. Quando você se alinha ao Kairos de Deus, Deus vai liberar uma autoridade sobre você e te alinhar. Agora nós temos que estar sensíveis e atentos para obedecer às direções. Eclesiastes nós lemos: há tempo de guerra e tempo de paz. Há Kairos de guerra e há Kairos de paz. Então, não é porque você está passando batalhas espirituais que você está fora do tempo de Deus também. Pelo contrário, quando você acessar o Kairos de Deus, provavelmente vão vir batalhas também de outros níveis, porque o inimigo não quer que você se alinhe com o céu. O Kairos de Deus é um convite de Deus, é um convite divino para que nós possamos participar do seu mover. O Kairos de Deus não pode ser fabricado. Nós não podemos mexer no Kairos de Deus, mas nós podemos nos posicionar e acessá-lo. Porque o Kairos de Deus, ele é para ser discernido e honrado. Eu preciso honrar o tempo de Deu, o Kairos de Deus. Com o quê? Com o meu posicionamento.
Efésios 5,16 diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o Kairos porque os dias são maus. Nós precisamos remir o nosso tempo. É tempo agora de remir o nosso tempo, de nos preocuparmos com o que é importante, com o que é necessário, de extrema importância, para que possamos viver de formas alinhados com aquilo que o Senhor já está fazendo. Quando entendemos o Kairos de Deus, nós andamos alinhado com o céu, para finalizar. Quando nós entendemos o Kairos de Deus, nós não nos frustramos com o processo. Nós aceitamos, nos posicionamos, crendo que é só uma passagem, é só uma transição do Cronos para o Kairos. Quando entendemos o Kairos de Deus, discernimos oportunidades espirituais. Você estar aqui hoje, ouvindo essa mensagem, é uma oportunidade espiritual que o céu liberou sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que possamos entender o tempo de Deus e entrar no tempo de Deus. Porque eu sinto muito forte que o tempo de Deus é agora. É chegado o tempo do Kairos de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos andar discernindo as oportunidades espirituais que vêm do Senhor para a nossa vida. E por último, quando nós entendemos o Kairos, nós vivemos debaixo do governo de Deus. Nós aceitamos o governo de Deus. Nós não negociamos viver debaixo da vontade de Deus, porque nós entendemos que quando estamos debaixo do governo de Deus, tudo coopera para o nosso bem. Até as lutas, até as situações mais difíceis vão cooperar para o nosso bem. O processo coopera para o nosso bem. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, assim como ministrou ao meu. E agora nós vamos fazer uma oração para que o Kairos de Deus se manifeste, para que de fato nós acessamos o Kairos de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine a discernir os Teus tempos, Pai. Que nós possamos ter sensibilidade espiritual para reconhecer o Teu Kairos. Que nós possamos ter obediência para responder e fé para caminhar nele. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, andar guiados pelo Teu Espírito Santo. Que nós não venhamos com as nossas mãos querer mudar, Senhor. Mudar o rumo das coisas com as nossas mãos, com o nosso agir, mas que nós possamos, Senhor, permanecer. Que nós possamos, Senhor, permanecer, Senhor, naquilo que o Senhor, Pai, tem para as nossas vidas. Que nós possamos andar alinhadas, meu Pai, fortalecidas. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, dê discernimento às tuas filhas. No nome de Jesus, Senhor, dê sensibilidade espiritual. Eu peço que dê para elas, meu Pai, no nome de Jesus, o dom de discernimento de espírito agora para essas pessoas. Senhor, nos ensina a discernir o tempo, nos ensina a remir o nosso tempo, Senhor, para que nós não possamos perder tempo com coisas fúteis, com coisas que não agregam, com coisas que não fazem sentido, Senhor, com coisas que não têm nada a ver com aquilo que o Senhor já planejou para nós. Que nós não venhamos apressar as coisas, mas que nós possamos caminhar em fé, em obediência, crendo que aquilo que já foi liberado sobre nós cumprirá no tempo certo, na hora exata, no tempo Kairos do Senhor. Mas que nós possamos acessar esse tempo sem ansiedade, sem nos preocupar com o amanhã, crendo que o Senhor já está no amanhã, crendo que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Que nós não possamos nos mover por dias, por horas, por minutos, mas que possamos nos mover pelo Teu tempo, alinhado com aquilo que o céu já liberou.
Que nós possamos nos mover sob o teu governo, Deus. No nome de Jesus, se há alguma sombra aqui que governa essas pessoas até agora, no nome de Jesus eu expulso toda sombra, todo espírito de confusão, todo espírito de religiosidade. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, todo espírito de religiosidade ou espírito de confusão, todas as falas confusas, no nome de Jesus, que sejam silenciadas. Todas as palavras que trazem confusão, todas as vozes externas, todas as vozes de espíritos malignos, espíritos de engano, espíritos de engano que têm se levantado no meio do teu povo. Eu dou uma ordem agora que deixe a vida dessas pessoas. Todo espírito de engano, onde a minha voz é chegada e ouvida, eu te dou uma ordem. Saia agora da mente dessa pessoa. Solta agora a mente dessa pessoa. Solta agora os pensamentos. Voz de engano que tem falado na mente dessas pessoas. Sai agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo espírito contrário que tenta anular, abortar a promessa. Todo espírito maligno que tenta antecipar as coisas, tentando fazer com que essa pessoa se perca do tempo de Deus, se perca do Kairos de Deus. No nome poderoso de Jesus, eu dou uma ordem a todo espírito maligno mundano, no nome de Jesus. Todo espírito imundo sai agora no nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, todo mal que se levanta começa a ser destruído agora, na autoridade do nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus, eu declaro agora essas mentes livres, correntes nas mentes sendo quebradas, dardos que foram enviados por demônios a essas mentes sendo destruídos agora no nome de Jesus. Eu declaro as nossas mentes cativas ao senhorio de Cristo. Eu declaro agora que nós tomamos posse e nós damos liberdade para o Senhor para nos governar, para governar a nossa vida. Eu declaro que nós acessamos, nos posicionamos ao governo de Deus. Nós nos posicionamos no nome de Jesus ao governo do Deus Todo-Poderoso. Nós nos posicionamos, Senhor. Nós nos posicionamos para viver, para entrar no reino do Espírito, entrar no reino de Deus, nos mover no Kairos de Deus. Não queremos nos mover nos cronos, mas queremos nos mover no Kairos do Senhor, acessando tudo aquilo que o céu já liberou para esse tempo, para essa estação, sem pressa, mais alinhados com aquilo que o céu já está fazendo. Abra, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais, nos dê entendimento, nos dê discernimento, sensibilidade e uma nova armadura totalmente ajustada ao nosso espírito para esse novo tempo que se inicia. Eu declaro, no nome de Jesus, que toda pessoa que estava paralisada, com a sua vida travada até aqui, a partir de agora, ela acessa um novo nível, um nível de maturidade e crescimento espiritual, acessando o novo tempo do Kairos do Senhor. No nome de Jesus, toda armadilha do inferno preparada para destruir o cumprimento da promessa, para destruir o acesso ao Kairos de Deus, eu declaro essa armadilha sendo destruída agora. Convoco o auxílio agora dos anjos do Senhor, anjos ministradores de batalha. Destruam todo impedimento agora, no nome de Jesus. Anjos de batalha, guiem essas pessoas agora a essa nova estação no mundo espiritual, a esse novo portal que é aberto agora diante de nós para acessar uma nova frequência do céu, um novo tempo, um novo portal de estabilidade emocional, de crescimento espiritual, sem confusão, um crescimento onde nós ouviremos a voz do Espírito Santo e nós a reconheceremos, um tempo onde todas as outras vozes são silenciadas e só a voz do Espírito Santo de Deus vai prevalecer. No nome de Jesus, nós acessamos esse ambiente, e no nome de Jesus, onde tiver uma pessoa presa agora, anjos do Senhor, liberem essas pessoas agora para que elas possam começar a se moverem no mundo espiritual. Quebrem as correntes dos pés agora. Quebrem as correntes das mãos. Pessoas que ainda estavam em cativeiros emocionais. No nome de Jesus, eu peço aos anjos do Senhor que tirem essas almas aprisionadas agora dos cativeiros espirituais.
almas venham para fora agora, no nome de Jesus. Que todo cativeiro aqui seja destruído, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor nos deixe agora irrastreáveis para o inferno. Que os demônios não consigam nos rastrear agora, porque nós entramos numa outra dimensão, vivendo um novo tempo profético designado para este dia, para esta hora na nossa vida, em tudo que chama pelo nosso nome. No nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre cada casa, sobre cada família, uma nova estação, um novo tempo, um tempo de consagração, de santificação, de rendição, de posicionamento, alinhamento, de viver e experimentar tudo aquilo que o céu já liberou, sem impedimento, Senhor. Que a nossa armadura seja, Senhor, o nosso escudo, que a nossa armadura equipada venha nos proteger para as batalhas que enfrentaremos. Nos dê uma espada nova, Senhor. Nos dê uma espada nova. Eu queria que você erguesse as suas mãos agora em posição de receber no nome de Jesus. No nome de Jesus, você receberá uma nova espada, uma nova arma para essa nova estação, para esse novo tempo onde você acessará novas guerras, mas você não será destruído, porque o exército do Deus vivo é liberado agora, como diz em Salmos 91, 11, aos teus anjos ele dá ordem ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os teus caminhos. No nome de Jesus, receba uma nova espada do céu. No nome de Jesus, tome posse de uma nova espada, uma espada mais pesada, uma espada, a espada do Espírito. Receba sobre as suas mãos agora uma nova espada, uma espada mais forte, a qual você guerreará contra toda força maligna que se levantar neste tempo, e você vencerá em nome de Jesus. Porque nós seguimos em frente pelo Rei Jesus e pelo reino, até que nada mais importe. Nós não recuaremos, nós não retrocederemos, mas nós nos posicionamos, Senhor. Nós nos posicionamos como exército que toma a armadura do Deus vivo e que não recua, que não retrocede. Anjos do Deus vivo, comecem a guerrear agora por nós. Comecem a guerrear por nós nas regiões celestiais, destruindo todo impedimento, destruindo todo impedimento agora no nome de Jesus. Oh, Erabaçô, toda mente cativa, seja livre agora, no nome de Jesus. Toda mente cativa, seja livre no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ranababaçô, requederababaxerabaçô, ressorecandarabasô, rabaxê. Sinta agora sobre o seu corpo o peso da armadura que você recebeu agora. Levante a sua espada ao alto agora. Levante as suas mãos ao alto, como se você estivesse empunhando a sua espada para o céu. Eu declaro agora, eu vejo pelos olhos da fé, um novo óleo sendo derramado sobre a tua cabeça. Feche os seus olhos, levante a sua mão como se estivesse com a sua espada empunhada, ela está com você, e feche os seus olhos. Porque eu vejo o Senhor liberando um novo óleo, um óleo fresco sobre as nossas cabeças. Receba óleo novo do Senhor, receba uma nova unção, receba um novo acesso para adentrar a níveis espirituais, no mundo espiritual, ao qual você nunca pisou antes. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que os anjos dessas pessoas sejam ativados agora, no nome de Jesus. Que elas comecem a ter experiências assim como eu tenho tido com os anjos e discernimento espiritual. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa nova unção. Receba mais. Receba um batismo de fogo.
Heranababassoro kandarabashe rabasso. Yeranabassore kandarabashe. Elarababashore kandarababashe rabasso. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus.